Ok, vamos aprofundar um pouco as ideias a respeito dos grupos temáticos e para que a gente consiga ter clareza do manejo, do que cabe ou do que não cabe fazer, da seleção dos temas, nós precisamos ter clareza de qual é o objetivo desse tipo de trabalho. Eu já te falei no primeiro encontro que o nosso objetivo é estudar a doutrina espírita, mas num método diferente que vá ao encontro da necessidade, da demanda imediata dessas pessoas. Porque, como ser humano, se a sua demanda imediata não for atendida, ela não vai permanecer. Não que nós tenhamos que nos submeter a qualquer demanda ou qualquer exigência das pessoas, mas nós temos muito material disponível. As obras de Joana de Ângeles, de Manuel Flomeno de Miranda, de André Luiz, de Sueli Caldas Schubert, de Ivone do Amaral Pereira, são verdadeiros tratados de psicologia, de psiquiatria, falando de relacionamentos, de transtornos mentais, de processos obsessivos. E eu sempre fico me perguntando por que estes espíritos nos ofereceram tanto. E o máximo que nós conseguimos materializar é palestras, alguns estudos de obras, mas no meu entendimento, nós não conseguimos ainda estabelecer no movimento espírita práticas profundas que tenham a mesma profundidade destas obras ou do que estas obras propõem. E um pouco disso é que nós, trabalhadores, estamos envolvidos em tantas tarefas, dispersando energia em tantas tarefas. Quando eu digo dispersando é porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, que não conseguimos chegar no nível de profundidade que a doutrina exige. Quando Allan Kardec coloca o espiritismo nesse patamar de uma filosofia capaz de transformar vidas, já fica-nos evidente que não é para qualquer um. Não é para qualquer pessoa que lê e que sai falando de reencarnação, que sai falando da influência dos espíritos. Muitas vezes isso gera inclusive um descrédito, porque são abordagens tão superficiais, infantis, que acabam gerando uma sensação negativa em relação a tudo que a doutrina tem para oferecer. O que eu estou aqui te convidando é para um aprofundamento. Para você poder realizar um estudo temático, você vai ter que ter uma profundidade teórica. Não é uma formação profissional, mas para a gente poder fazer um grupo temático na área do luto, por exemplo, você vai ter que estudar bastante sobre luto. E não só sobre o luto no olhar materialista, mas o luto na doutrina espírita. Você vai precisar transitar pelos conceitos doutrinários para que o sujeito consiga lidar com o seu luto. E isso exige um investimento de energia e de tempo que muitas vezes nós não estamos fazendo, porque é bastante, e acabamos ficando numa zona de mediocridade assustadora, porque como nós não fazemos esse investimento, nós ficamos em trabalhos superficiais, por vezes nós gastamos tempo dando palestra em vários centros espíritas, mas não conseguimos colocar o mesmo tempo num estudo de diferentes obras para termos propriedade para poder falar para as pessoas e trabalhar com aquele tema. O objetivo, ele é o consolo. Mas o consolo não vem do ai, meu irmão, vai ficar tudo bem, tenha fé em Deus. O consolo que a doutrina espírita oferece, pautada na perspectiva da fé racional, é o consolo que chega às pessoas pelo esclarecimento, que chega às pessoas pela libertação de alguns atavismos, de preconceitos, de ideias concebidas equivocadamente em relação ao Criador, em relação à vida e em relação a nós mesmos. Mas para você conseguir chegar neste nível de reflexão, de ajudar as pessoas a rever as suas bases, as suas concepções nas quais se estruturam o seu pensar e o seu agir,
Você precisa ter profundidade. Você precisa saber do que você está falando. O nosso objetivo é levar a doutrina espírita para estas pessoas, para que elas vivam uma transformação decorrente da tomada de consciência, decorrente de um entendimento mais amplo. Mas como você vai poder ajudar alguém num quadro complexo das psicoses, da depressão, da ansiedade, dos transtornos de um modo geral, mas também das questões de relacionamento, dos dramas da vida que estão tão presentes, se você não tiver profundidade? Não consegue. A nossa proposta é uma proposta de levar a doutrina para a vida das pessoas, não apenas em termos teóricos, mas sim em termos emocionais. Então, por isso, você precisa transitar muito bem pelos temas, inclusive para saber que partes são essenciais de serem pinçadas da doutrina espírita para levar essas pessoas a refletir. Por exemplo, quando nós estamos falando de educação dos filhos, como seria bom se os pais tivessem no centro espírita um grupo sobre educação de filhos? A possibilidade de conversar sobre essa tarefa tão importante, trocando experiências com outras pessoas, compartilhando conflitos e encontrando na doutrina espírita os caminhos, as direções para esta tarefa. Lindo! Você precisa estar indo em outros grupos de estudo? Não sei, depende do seu interesse. Talvez você queira ir num estudo conceitual, talvez você estude no teu dia a dia por conta própria, mas quando nós estamos falando destas problemáticas ou destas temáticas da vida, eu não tenho a menor dúvida de que quando você tem outras pessoas juntas, você amplia os seus pontos de vista, você compreende de uma forma melhor. Como se fôssemos colocar assim, entre estudar reencarnação e educação de filhos, é muito mais fácil você estudar reencarnação sozinho do que educação de filhos, porque isso aqui não é conceito, isso aqui é experiência de vida, isso é compreensão, é interpretação, isso aqui é conceito, é fácil de você estudar sozinho. Então, quando nós estamos falando dos grupos temáticos, mais do que nunca a experiência do coletivo, a troca entre as pessoas, ela se torna importante. Não existem verdades absolutas, são interpretações que nós fazemos e os diferentes olhares ampliam. Que coisa maravilhosa nós podermos discutir sobre sexualidade. A gente quase não fala de sexualidade no centro espírita, mas a traição corre solta em muitas instituições, inclusive entre pessoas dentro da instituição. A pornografia, a prostituição é um tema que, embora silenciado, está presente no movimento espírita porque somos seres humanos. Lembra do caso trazido lá no livro Amanhecer de uma Nova Era por Divaldo Pereira Franco? De um trabalhador da casa espírita que usou do dinheiro em um momento de desequilíbrio, usa do dinheiro do centro espírita para a prostituição após a morte da sua esposa. Veja, não aprendeu a lidar com o luto, não tinha um espaço para lidar com o luto naquele centro espírita, não tinha um espaço para falar de sexualidade naquele centro espírita. Talvez esse tipo de ações poderia auxiliar esta pessoa a lidar com seus conflitos. Quando nós vivemos esses dramas, um divórcio, a compulsão sexual, os diferentes desafios, ser mandado embora do emprego, esses diferentes desafios, eles desestabilizam a nossa alma. E muitas vezes, mesmo aquilo que a gente já sabe ou entende, vai por água abaixo. Então, mais do que nunca, esses grupos temáticos, eles para mim parecem fazer muito sentido, porque é um espaço de fortalecimento coletivo. As pessoas estão ali em torno de um tema, elas estão se apoiando, se ouvindo, criando este senso de coletividade que vai lhes auxiliar a passar pelo momento difícil, pelas suas dores.
Muitas delas não dependem simplesmente do cognitivo, elas têm um tempo, porque as feridas se curam com um certo tempo. Pensa sobre isso e eu vou te trazer outras estratégias de como formalizar o grupo